62 anos, já ouvi muitas pregações de vários pastores sobre esta parábola. Parábola que vamos estar estudando a partir do mês que vem, a partir do dia 5, na escola bíblica. Estaremos estudando várias parábolas. Jesus falou mais ou menos, alguns dizem 40, outros dizem 42, 43, mas mais de 40 parábolas. Durante os próximos 3 meses, então será março, abril e maio, talvez chegando até junho, estaremos estudando mais ou menos 15 delas. Não, 18, porque tem algumas lições que pegam 2, 3 parábolas, como essa que é bem curtinha. E por que Jesus usava parábolas? Jesus usava parábolas para facilitar o entendimento, pois usando coisas do nosso dia a dia, da vida cotidiana, ficaria um pouco mais fácil compreender as espirituais. Jesus era um mestre por excelência, e ele sabia que o povo tinha dificuldade muitas vezes em entender aquilo que os fariseus falavam, aquilo que os escribas liam. Então Jesus, quando veio, ele tentou trazer uma palavra que estava mais próxima do povo. Jesus era um homem do povo, simples. Deus, em sua sabedoria, sabia que não adiantava fazer Jesus nascer lá no palácio, sendo um homem poderoso, sendo um homem rico. Seria difícil ele conquistar a confiança do povo. Por isso Jesus era uma pessoa simples, um carpinteiro, e ele usava as coisas do dia a dia para poder explicar sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais. E ele usou as parábolas para ensinar os discípulos, quando estava com eles em particular. Ele usou as parábolas para ensinar as multidões. E ele também usou as parábolas para corrigir os fariseus e os escribas. Portanto, ao estudarmos uma determinada parábola, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é o público-alvo. Para quem Jesus estava falando aquela parábola? Era para os discípulos? Era para a multidão? Ou era um corretivo para os fariseus e escribas? No caso, esta parábola, em particular, das pérolas, da pérola, da pérola, ela foi uma parábola a qual Jesus falou em particular aos discípulos. Tanto que você não vê essa parábola nos outros evangelhos. Só a parábola da pérola, ela só está no evangelho escrito, o evangelho é de Jesus, escrito por Mateus. Apenas Mateus relata esta parábola, porque foi uma parábola particular. Sabendo que ela é uma parábola dita em particular, é interessante notar que, mesmo quando Jesus falava as suas parábolas às multidões ou aos fariseus, nem todos conseguiam compreendê-la, e até os discípulos também. Teve algumas parábolas que Jesus falou com eles de forma particular, e mesmo assim eles disseram: Senhor,
explica melhor, não estamos entendendo. Assim muitas vezes estamos nós. A gente vem ao culto, a gente vem à escola bíblica, e a gente fala assim: Senhor, não estou entendendo. Mas não entendemos porque estamos de ouvidos tapados, ou com o coração duro, ou temos nossos conceitos, as nossas regras, e Jesus veio exatamente para quebrar os paradigmas, para quebrar as nossas regras. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que o evangelho é loucura para aqueles que ouvem, mas para aqueles que são de Deus é sabedoria. Por isso Jesus, antes de começar contar as suas parábolas, as suas histórias, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto orávamos aqui ao começo dessa pregação, eu ouvi aqui o pastor Marcos dizendo: Senhor, dá-nos ouvido. Você sempre tem que pedir para o Senhor: Senhor, me dá ouvido. Por que me dá ouvido? Porque sabe quando você fala com uma pessoa assim: nossa, parece que eu falo e você não me ouve, você é mal ouvido. Você não vai chamar ele de surdo? Então você fala: você tem um mau ouvido. Porque verdadeiramente nós temos uma defesa de quando algo não nos agrada, a gente bloqueia aquilo. Ou quando algo vem falando contra aquilo que nós gostamos de fazer, algo que nos é agradável, a gente tem uma certa defesa, Fernandes. E a gente então, quase que nem você, bota um fone de ouvido para ouvir ali uma música, e aquilo que está sendo falado, ele não está ouvindo música não, tá? Ele está ouvindo o culto ali, ele está vendo se a pregação está boa na gravação. Mas nós muitas vezes bloqueamos a mensagem, mesmo que essa mensagem venha do próprio Jesus. Por diversas vezes Jesus pregou e as pessoas contestaram o que ele falou. Por isso é muito importante nós prestarmos toda a atenção e pedirmos a Deus, a cada vez que vamos ler a Bíblia, ou cada vez que vamos ouvir uma pregação, é pedir para Deus: Senhor, abre os meus ouvidos, quebra a dureza do meu coração e me dá uma mente nova. Preciso de renovação. Lá em Provérbios, ele diz que aquele que se acha sábio nunca vai aprender nada novo. Portanto, seja humilde e reconheça a cada dia, quando você levanta de manhã: hoje eu preciso mais de sabedoria de Deus. Na sua oração pela manhã, inclua esta frase: Senhor, hoje eu preciso de mais sabedoria do que a de ontem, porque eu estou necessitado, Senhor, de saber e te conhecer. Porque quando não conhecemos a palavra, você vai ver aqui que nessa mensagem nós vamos ver que a falta de conhecimento nos faz perder grandes coisas. Desprezar o conhecimento faz com que nós deixemos de aproveitar aquela vida abundante que o Senhor prometeu. Por que a vida de muitos crentes é uma vida difícil? É uma jornada cansativa, por falta de conhecimento.
O conhecimento torna a nossa vida mais fácil, mais agradável. Não estou dizendo que você não vai passar por tribulações. Não estou dizendo que você não vai ter momentos difíceis. Mas com sabedoria e conhecimento da palavra, você passa por isso, como diz Abacuque. Abacuque 3,16. Aquela oração de Abacuque é tremenda. Ainda que não haja fruto na figueira, ainda que não haja gado no curral, ainda que todas as minhas ovelhas tenham sido arrebatadas, todavia andarei altaneiramente. Não vou andar de cabeça baixa. Todavia me alegrarei no Senhor e andarei altaneiramente. Em algumas versões diz, como a corça. Vou andar, mesmo que tudo esteja dando errado, eu sou filho de Deus. E filho de Deus tem postura. Filho de Deus tem a glória de Deus à sua volta. Então, a falta de alguns desses direitos. Ah, eu perdi o meu direito. Não, você não perdeu. Você não está usando. Você não está usando. Ele é teu. Certa vez eu preguei aqui e eu usei como uma parábola uma caneta que eu tinha, e eu disse, peguei uma pessoa, peguei o Rogério na época e falei, Rogério, essa caneta é sua, e pus aqui, e ele continuou sentado lá. Era uma caneta bonita, era uma caneta dessa marca famosa, uma caneta, não lembro mais o nome, uma caneta muito, Montblanc. Era uma Montblanc que eu havia ganho, e eu disse, essa caneta é sua. Só que a pregação inteirinha, a caneta ficou aqui em cima. Aí no final do culto, pastor, e aquela caneta? Eu falei, agora não. Passou, você perdeu. Você devia ter levantado e tomado posse do que é teu. Às vezes, por falta de conhecimento, nós deixamos de tomar posse do que é nosso por herança e direito. Nesta parábola, nós vemos duas coisas importantes. Você pode abrir, deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus. Se você puder projetar versículo para mim, os dois versículos 45 e 46, me ajudaria. Mateus 13, 45 e 46. A primeira coisa que nós vemos aqui nesses versículos, só projeta um de cada vez? Não dá para projetar os dois? Tá, o 45. Então vamos começar aqui no 45. A primeira coisa que nós vimos, que esse negociante procurava pérolas. Ele queria pérolas. Ele queria pérolas. Põe para mim o 46 agora. O 46 diz, encontrando uma pérola de grande valor. Então a primeira coisa que nós precisamos, que Jesus ensinou ali, Jesus ensinou duas coisas, que o reino de Deus, ele compara o reino de Deus a quê? A uma pérola de grande valor. O reino de Deus é como um negociante que sai à procura de pérolas e encontra uma pérola de grande valor. A segunda parte diz que, encontrando a pérola de grande valor, ele vende tudo. Para adquirir aquela joia de grande valor, ele vendeu as pérolas. Eu já vi pastor que às vezes não lê a Bíblia direito.
que fala assim, não, ele vendeu todas as pérolas que ele tinha. É isso que está dizendo aqui na palavra? Ele vendeu só as pérolas? Foi só as pérolas que ele vendeu? Não, ele era negociante de pérolas. Não, ele foi lá na lojinha dele de pérolas. Aí ele olhou e falou, não, peraí, essa cadeira ainda vale alguma coisa, essa mesa vale alguma coisa, esse terreno vale alguma coisa. Ah, em casa também. Foi lá na casa dele, catou isso, catou aquilo, catou. A palavra diz que ele vendeu tudo. Porque aquela pérola era de grande valor. Você acha que alguém vende tudo se não tivesse primeiro visto e reconhecido o valor daquela pérola? Para alguém poder vender tudo o que tem, primeira coisa que ele precisa é reconhecer que o que você encontrou é de grande valor. Pergunto a você, a nova vida em Cristo, qual o valor dela? Sobe no banco, Jonathan. Faz aí, bem alto. Qual é o tamanho? Ainda é pouco, Jonathan. Obrigado, querido. Qual é o valor da nova vida que você recebeu? Nesse cântico, uma frase que eu disse domingo passado que me chamou a atenção, é quando ele diz, faz de ossos um soldado. Você se reconhece como um osso velho, quebrado, e que foi transformado em um soldado de Deus? Eu era um galho seco, um osso quebrado, e Deus, como diz lá no livro de Ezequiel, profetiza, profeta, para que esses ossos, que diz a palavra que era um cemitério com muitos ossos. E a primeira coisa que ele falou, que Deus falou para o profeta, profetiza para os ossos. E ele, opa, você é meu, você também é meu. Começaram a se juntar. Aí Deus falou, agora profetiza para que haja carne e tendões. Receber carne e tendões. E já estava de pé. O profeta falou, nossa, que maravilhoso. Deus falou, não, ainda não acabou. Profetiza para que haja vida. E o profeta profetizou. Você está pensando em você? Não era nada, era um monte de osso. E o profeta profetizou e você ficou de pé. E o profeta profetizou e houve carne, e houve músculo. E o profeta profetizou e veio vida. Quando o profeta falou, bom, já está de pé, já está andando, já está maravilhoso. Não, agora profetiza para que o Espírito de Deus entre nesses ossos secos. E o profeta profetizou e aqueles homens foram cheios do Espírito de Deus. Isso é grande? Isso é grande? Você está disposto a dar tudo o que você tem? Não é só as pérolas que estão no seu bolso. Não é só aquilo que está reservado para o seu negócio. É pegar tudo, e entregar por essa pérola de grande valor. Antes de eu começar a contar um pouco mais da parábola da pérola, eu estou dizendo que só faz isso, vender tudo, Ailton, quem consegue ver e entender o que é
o reino de Deus? Quanto vale o reino de Deus? Qual o valor do reino de Deus? Quanto você pode dar para poder entrar no reino de Deus? Antes de eu começar a voltar, vou fazer um parêntese aqui, antes de explicarmos um pouco mais dessa parábola. Eu quero falar de uma história que está na Bíblia de dois irmãos. Um irmão sabia quem ele era. Um tinha plena consciência de quem ele era. E ele não era nada. Ele tinha plena consciência do que ele possuía. E ele não possuía quase nada. O outro não sabia quem ele era. E não sabia do que ele era dono. Vocês sabem de quem eu estou falando? Não vou fazer pegadinha. Eu estou falando dos filhos de Jacó. Os filhos de Isaac. Os filhos de Isaac, netos de Abraão. Eu estou falando de Esaú e Jacó. Vocês sabem por o filho primogênito, aquele que nasceu primeiro, foi Esaú. E o segundo, Jacó. Na lei judaica, o filho primogênito, na morte do pai, era quem governava, passava a governar a casa. Os seus irmãos passariam a ser seus servos. Jacó, que não era o primogênito, sabia quem ele era. Eu hoje sou o servo do meu pai, e quando meu pai morrer, eu vou ser servo do meu irmão. Ou seja, sou servo. Jacó sabia que na herança, pela lei judaica, Esaú receberia o dobro do que ele. E o mais importante para um judeu, Jacó sabia que quando o seu pai, Isaque, fosse dar a bênção de um pai, as melhores bênçãos iriam para o primogênito. E para os demais filhos, era o que sobrasse, bênçãos menores. Jacó tinha plena consciência de que para ele não tinha muita coisa. Por isso ele sempre desejou ser o primogênito. E ele conseguiu se tornar o primogênito. Você pode até dizer: ah, pastor, mas Jacó trapaceou e roubou as bênçãos de Isaque. Sim, é verdade. As bênçãos que era para de Esaú, Jacó roubou as bênçãos, enganando seu pai, com a ajuda da sua mãe, Rebeca. Ele fez uma tramóia e ele roubou as bênçãos que eram de Esaú. Mas sabe o que Jacó não roubou? A primogenitura. Porque essa Esaú entregou para ele. Essa Esaú abriu mão. Sabe por que Esaú abriu mão? Sabe por que Esaú não deu a primogenitura para Jacó? Abra sua Bíblia, lá em Gênesis 25, 29.
Amém? Primeiro livro da Bíblia, esse é fácil, né? Gênesis 25, 29. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Esaú sabia o que era ser primogênito? Ele sabia o que era ser primogênito? Não. Ele falou: de que me vale esses direitos? Aí o texto continua. Jacó então disse para ele: então jure. Então jure. Disse Jacó. Esaú fez o juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. O que faltou para Esaú? Sabedoria, conhecimento. Da mesma forma, quando nos falta o conhecimento, pastores, nós abrimos mão do nosso direito. Se você for ler depois, mais tarde, você continua esse texto, a sequência da história. No final da história, Esaú chora. Sabe por quê? Quando ele se apresenta para o pai fala para ele: não sobrou nada para você. Mas pai, ele implora: deve ter aí alguma bênção para mim. Aí Isaac se levanta e fala: você será servo do teu irmão. Você terá uma vida dura. O chão onde você plantar não nascerá com facilidade. Isso é bênção? Mas é o que sobrou. Ele continuou sendo filho de Isaac? Continuou. Mas com o quê? Com o que sobrou. Que tipo de vida você tem vivido hoje como filho de Deus? Será que temos noção do que é ser filho igual a Jesus? Se nós não nos educarmos, se nós não prestarmos atenção à palavra, se nós não vamos à escola bíblica, se eu não leio, Fernandes, a Bíblia, assim como Esaú, eu estou chegando todo dia dizendo: pode levar isso, isso aqui não me adianta nada, eu preciso hoje é de dinheiro no bolso, barriga cheia. E o amanhã? O amanhã a Deus pertence. Quantas e quantas vezes nós, nos dias de hoje, assim como Esaú, estamos desprezando, não estamos dando valor à vida nova, à aliança nova, à nossa salvação. Continuamos filhos. Esaú não deixou de ser filho, mas um filho menor. Jacó roubou a primogenitura dele?
Roubou? Não. Jacó foi mais esperto. Jacó tinha conhecimento do que aquela primogenitura valia. E ele negociou. Sim, ele negociou. E ganhou o direito que era de quem? A história fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Jesus era para ter vindo da onde? De Esaú. Na genealogia, se você abrir lá no capítulo 1 de Mateus, deveria estar o nome de Esaú. Esaú perdeu o direito de estar em Mateus 1:13. Raabe, uma prostituta, ganhou o direito de estar lá. Porque ela tinha conhecimento de que se ela ficasse ao lado do povo de Deus, ela seria protegida. Não só foi protegida, como a casa dela todinha, e depois ela se tornou princesa, porque casou-se com um dos netos de Jacó. E o nome de Esaú foi riscado, e o nome de Raabe ficou na história. Você viu o que acontece com quem não tem conhecimento da Bíblia? Vocês entenderam por que eu amo essa Bíblia? Por que eu estudo essa Bíblia? Porque só lendo e aprendendo é que eu sei o que vale para mim, o quão valor ela tem. Se você não tem conhecimento, você acha que é simplesmente: isso era para Abraão, isso era para Jesus, isso era para Pedro, isso era para Paulo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Essa palavra de Gálatas, se você nunca leu, você grife ela aí na sua Bíblia. Ela diz que você tem todos e os mesmos direitos que Jesus Cristo tem. O próprio Senhor Jesus também diz que Ele dividiu a sua parte de glória conosco. Você sabe onde está escrito isso? Não, pastor, eu não li sobre isso aí. Então você não sabia que você tem parte da glória de Jesus, está com você, porque Ele deu para você? Aí o diabo vem e fala: olha, eu vou tirar a glória de você. Você fala: eu nunca tive. Como nunca teve? Você só é a história da caneta. Jesus te deu a glória dele. Mas se você ficar sentado e não vier buscar, ela nunca vai ser sua. Você precisa de conhecimento, meu, para pegar o que é teu, ou não deixar o esperto negociar. Não vale nada mesmo. O importante agora é um prato de sopa quentinho. Aí você fala: não vale nada mesmo, estou morrendo de fome, eu quero agora. E daí eu entrego ouro por terra, e acho que é a mesma coisa. Não, eu acho que a terra é até mais valiosa. Não, o ouro é mais valioso, porque me falta conhecimento. Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, estou lendo na linguagem de hoje, você está na NVI. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de uma mãe humana, e viveu debaixo da lei,
para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que somos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E o Espírito clama: Pai, meu Pai. Ninguém nunca chamou Deus. No Velho Testamento você pode procurar o Antigo Testamento todinho. Abraão era amigo de Deus, mas nunca chamou Deus de Pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nunca chamou Deus de Pai. Elias, profeta poderoso, Deus tomou ele para si, mas Elias nunca chamou Deus de Pai. E a primeira coisa que a primeira oração que Jesus nos ensinou, qual foi? Tu és o meu Pai, tu estás no céu, e santo é o teu nome. Jesus nos deu o direito de chamar Deus de Pai. E o seu Espírito que habita em nós, Jesus não chamava Deus de Pai? Jesus sempre chamou Deus de Pai. E ele disse: agora vocês também podem chamá-lo de Pai, porque eu estou dividindo com vocês a minha herança. Vamos continuar aqui o versículo. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, olha a herança, olha a herança. Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. É valoroso a vida com Jesus? É valorosa essa vida? Quando eu me achego a Jesus, eu me torno filho de Deus, herdeiro da promessa. Romanos 8,16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Quem é povo de Deus? Não, você caiu em pegadinha. Você não é povo, você é filho. Está aqui dizendo, querido. Vamos ler de novo? O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos. Diga: eu sou filho. Ah, que pena, tão pequenininho esses filhos. Diga: eu sou filho. Isto. Nós somos seus filhos e por isso recebemos a bênção que Ele guarda para o seu povo. Tem um povo que nunca chamou Deus de Pai, sim, de Senhor e Deus, o povo de Israel. E para o povo de Israel há muitas bênçãos. Muitas bênçãos, tem um Antigo Testamento todinho repleto de bênçãos para ele. Pois Deus está dizendo aqui para nós em Romanos que todas as bênçãos que o povo de Israel tem, também é sua. E as bênçãos que eram para o povo, é sua. E para aí a promessa de Romanos? Não, vamos continuar. E também, tem o e também. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, aleluia. Tudo o que Deus reservou para Jesus,
é teu também. É preciosa a sua salvação. Será que você já está disposto a dar tudo para não perder essa salvação? Aquele negociante não pensou duas vezes. Quando ele achou uma joia de grande valor, o que ele fez? Vendeu tudo. Mas ele sabia que aquela joia era de grande valor. Será que você já está vendo que essa joia é de grande valor? Porque só podemos entregar tudo quando de fato reconhecermos que o que nos está sendo oferecido vale a pena. Vale a pena servir a Jesus? E quanto você está disposto a dar? Só que tudo é tudo. Tem crente que acha que tudo é tudo menos isso. Tudo menos a minha saúde. Não mexe com a minha saúde, que daí eu vou dizer, tudo menos meu Corinthians. Tudo menos os meus filhinhos. Tudo menos o meu emprego. Tudo menos o meu casamento. Ó Deus, o Senhor pode levar tudo, só me deixa minha esposa. Dá para fazer esse negócio com Deus? Estou disposto a dar tudo. O que fez aquele negociante? Deu só as pérolas que ele tinha para fazer negócio? Então eu achei essa pérola. Olha, está aqui, ó, um saco enorme de pérolas. Está aqui um saco de dinheiro. Fechamos negócio? O homem da pérola lá falou para ele: é pouco. Mas o que eu tenho mais? Vai lá no teu escritório. Cata a mesa, cata as cadeiras, cata a caneta, cata tudo. Senhor, mas meu sapato também? É tudo. Senhor, mas e a minha camisa? Também? Tudo. Senhor, mas só vai me deixar pelado? Não, a camisa pode tirar. Senhor, mas o prendedor de gravata tão lindinho. Tudo. Senhor, mas o meu carro novo? Tudo. Senhor, mas a minha saúde? Tudo. Aí, para resumir, Deus fala o seguinte: eu quero você por inteiro. Se você sair daqui respirando, você não serve para mim. Não é isso que diz Romanos? Se morremos com Cristo, você tem que morrer. O Senhor Jesus, Ele explicou de uma fórmula. E faltou um versículo só para poder. Eu falei para vocês, antes de eu falar aqui dessa fórmula, tem um outro versículo que fala que, se você achou que Gálatas não, que Romanos 8:17 não era suficiente, quando ele diz ali que ele deu a herança do povo e a parte que era dele, Jesus. Então agora você vai ver o próprio Jesus, para você não achar que você roubou de Jesus. Não, você vai ver o próprio Jesus dizendo que ele vai repartir a glória. Abra sua Bíblia em João 17:22. João 17 para mim é Kaique. Lembra que eu falei para você que o livro de João é? E dentro do livro de João, Kaique veio me perguntar: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falei para ele: você lê Romanos e depois você lê João. Se você lê Romanos e depois você lê João, você já entendeu metade da Bíblia. E João 17 é o resumo do resumo da Bíblia. É quando Jesus fala para o Pai a nosso respeito. E ele termina a oração, é chamada a oração sacerdotal. E lá, em João 17, no verso 22, Jesus termina assim: Pai, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um.
Ele falou que dividiu a natureza humana dele. Jesus repartiu o quê? A natureza divina. Jesus, depois que subiu ao céu, para onde ele foi? A palavra diz que ele foi sentar-se, porque daí a obra já estava terminada. Nenhum sacerdote, uma coisa que não tinha no templo tinha vaso, no templo tinha lamparina, no templo tinha mesa, no templo tinha pratos, só não tinha cadeira. Sabe por quê? Porque um sacerdote não podia descansar, porque o povo pecava todo o tempo. Só que Jesus, o sumo sacerdote, quando chegou no céu, Deus falou para ele: agora você pode sentar, porque você já completou a sua obra, não há mais pecado para pagar. Ele é o único sacerdote que ganhou o direito de sentar-se. E sabe o que Jesus falou para Deus? A glória que o Senhor me deu de sentar do seu lado, eu dividi com eles. Portanto, Deus, põe um monte de cadeira aqui da sua direita, porque agora todo mundo vai sentar da tua direita, Deus. André, foi pouca coisa que você recebe quando aceita Jesus? Você já imaginou sentar-se à direita de Deus? Não é que nós vamos ficar lá. Tem gente que pensa, quando eu chegar lá no céu, desculpa, filho, adorar se adora aqui. Quando você chegar lá no céu, tem um trono e uma coroa. Um trono e uma coroa. Leia Apocalipse. Pelo contrário, quando você chegar no céu, é os anjos que vão dizer: esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e são dignos de assentar-se à direita do Pai. Os anjos é que vão dar louvores a você, porque você é vencedor. Ele diz: ao que vencer, ser-lhe-á dado o direito de assentar-se à direita de Deus. Você está disposto a dar tudo? Você está disposto? Ou será que você vai ser como Esaú? Ah, não, é muito pouco, eu preciso resolver meu problema agora. Eu preciso resolver meu problema agora. Esaú resolveu o problema dele agora. Só que depois, quando verdadeiramente sabemos o valor da nova vida, quando verdadeiramente sabemos o valor da nova vida, aí nós estamos dispostos a entregar tudo de maneira fácil. Não é pesado. Jesus, pelo contrário, disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pastor, mas por que a gente fala que para ser crente é tão difícil? Por que minha vida de crente é tão difícil? É uma luta atrás da outra, e tem horas que eu não consigo ser crente como precisava. Tem hora que escapam os palavrões da minha boca. Na hora que eu estou ali meio nervoso, eu quero sentar a mão no meu chefe, e às vezes quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pastor, por que é tão difícil ser crente? É difícil porque você ainda está vivo. Porque morto não faz nada para ninguém. Uma vez me perguntaram: pastor, você passa todo dia dentro do cemitério? Gente, tem um trânsito tão grande lá naquele externato. Eu subi até lá, e daí quando eu vou virar no externato, aí tem umas mães abençoadas que param no meio da rua para poder entrar ali no externato. E daí você fica parado, e funcionário lá na porta te esperando. Ah, então eu desisti. Eu passo pelo meio do cemitério e corto todo dia.
Mas eu não tenho receio. Gente, está todo mundo morto ali. Eu tenho receio do guarda da porta do cemitério. Eu tenho receio do garoto, do carro que às vezes está ali me atrapalhando. Mas dos mortos, morto não faz nada. Querido, se para você está difícil entregar tudo, é porque você ainda está vivo. Porque morto não está preocupado com o que colocaram no caixão. Você acha que o morto vai falar: ah, cadê a chave do meu carro? Ah, cadê minha aliança? Ah, cadê meu relógio? Eu quero meu relógio. Quero ser enterrado com meu relógio. Meu celular, iPhone 15. Ganhei da minha mãe esse mês. Aí, você acha que morto vai estar preocupado com o que colocaram no caixão dele? Se alguém ficou com o meu celular, quem ficou com o meu relógio? Morto entrega tudo. Se você está tendo dificuldade de entregar-se totalmente, você precisa ir para a cruz e lá matar o seu velho homem. Quer ver uma diferença? Vê o contraste. Abra sua Bíblia em Mateus. Hoje nós vamos ler muito o Evangelho segundo Mateus. Mateus 13:44. Põe aí para mim, querido, por favor. Na linguagem de hoje, se você puder. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Vê o sentimento desse homem, qual é? Quando ele achou o tesouro, qual é o sentimento dele, pastor? Fica tão feliz que ele achou o tesouro, que vende tudo. Só vende tudo, só entrega tudo quem está feliz de ter encontrado. Tudo bem? Olha o contraste. Mateus 19:21. Esse homem ficou feliz, e daí ele pôde vender tudo. Entendeu, irmão Tito? Esse homem ficou feliz com o que ele achou. Vamos ver esse outro coitado? Mateus 19:21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois, venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste. Viu o contraste? Um fica feliz, o outro vai triste. O feliz deu tudo, o triste não deu nada. Quando eu estou feliz de ter encontrado Jesus, eu dou tudo. Entendeu, Kaique? Kaique é um recém-convertido, vai ser batizado dia 18, agora. E se mais alguém quiser ser batizado, procure o Ademir, a Ivone, os líderes do diaconato, é só avisar. O Paulinho também pode falar: olha, eu quero ser batizado. Dia 18, no domingo pela manhã, eu vou estar aqui dando a aula do batismo. Se você está em dúvida, venha na aula. Na aula eu vou dar todas as explicações, passar tudo o que for necessário. E aí à noite, a gente mata o velho homem e um novo homem nasce. Nasce de novo. Acima. Olha, nós nunca fizemos essa regra.
Desde que tenha entendimento. Eu vou sentir se ele tem entendimento na aula. Nós já batizamos até menores de 12 anos. Desde que ele tenha entendimento do que está fazendo. Que não seja só uma imposição dos pais, né? Tenha entendimento, tá? Isto, lá na aula comigo a gente vai saber se é empolgação ou se ele está feliz. Porque o feliz, aquele que está feliz entrega tudo. A vida nova com Cristo, ela é algo que precisa ser valoroso para nós. Muitos crentes têm ficado tristes no seu dia a dia, porque não estão dispostos a entregar tudo. Agora, quando eu estou feliz, a vida de crente é fácil. Pastor, mas o senhor não tem problema? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. No céu já tem morada. Eu amo a Jesus Cristo. Aí vai, é um bolero cristão. Aí você pega lá sua esposa. Quem tem Jesus tem tudo. 2 para lá, 2 para cá. Gente, Jesus falou que lá em Mateus, você está em Mateus, né? Mateus 9:17, Jesus diz que ninguém pode pôr vinho novo num odre velho. O odre era uma garrafa feita da bexiga do carneiro. Bexiga do carneiro, eles pegavam o carneiro, a ovelha, e a bexiga eles costuravam, punham uma tampinha e aquilo ali era a garrafa térmica dele. Você tem sua garrafinha bonitinha? O pastor Marcos tem ali, ó. Olha lá o odre do pastor Marcos. Jesus falou, só que o que acontecia? Se aquela bexiga de carneiro fosse muito velha, ela já perdia a elasticidade. Então você não podia pôr um vinho novo dentro daquele odre velho, porque aquele odre velho já não laceava e o vinho novo ainda está fermentando. Então Jesus falou, se vocês são tão espertos e sabem que não é possível colocar vinho novo num odre velho, como é que vocês querem aceitar a minha mensagem nova com o coração velho de vocês? Vocês precisam de um coração novo para receber a mensagem nova. Então, meus queridos, só aquele que é revestido de algo novo. Paulo lá em Romanos capítulo 6, verso 6, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tinha outros versículos aqui, mas eu vou deixar porque a nossa hora já está se avançando. O Senhor Jesus, Ele disse, é preciso nascer de novo. Foi isso que Ele disse para Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei, cheio de conhecimento, mas ainda com o coração duro. E Jesus sabia que Nicodemos conhecia a lei, conhecia a palavra. Então Jesus não perdeu muito tempo não. Tem pessoas que você para, explica tudo desde o começo. Jesus falou, Nicodemos, vem cá. Vamos resumir e vamos comer porque eu estou com fome. Jesus tinha fome. Eu estou com fome. Então vamos começar logo assim, ó, bem rápido. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Serve a janta. Aí Nicodemos no meio do jantar, Senhor, mas como eu posso, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus falou, ai Nicodemos, eu não estou falando de nascer
na carne. Como é que eu vou ser um homem tão esperto, tão inteligente, não entende o que eu estou falando? Eu estou falando que tem que nascer da água e do Espírito. Vida nova, Nicodemos. Vida nova, Nicodemos. Você precisa de uma vida nova. Então, nós precisamos, assim como Nicodemos, entender. Jesus diz lá em Mateus 10, já encerrando, em Mateus 10, preste atenção aqui, esse é o versículo chave da nossa pregação. Mateus 10, 39. Achou aí? Se você ficar muito preso às suas coisas, esquece as coisas. Pastor, o que são coisas? Coisas é tudo aquilo que não for Jesus. Se não é Jesus, são coisas. E ele diz aqui em Mateus 10, 39: quem procura os seus próprios interesses, olha o que Jesus está falando aqui, hein? Olha, Érico, o que ele está falando. Quem procura os seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Qual é o segredo para receber a vida verdadeira, Rodrigo? Esquecer da vida velha. A vida velha tem que morrer. Eu tenho que buscar, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus: buscai primeiro o quê? O reino e a justiça, e as coisas vão sendo acrescentadas na medida em que houver a sua necessidade. Mas busque primeiro o reino. Aquele homem, quando foi lá e encontrou uma pérola de grande valor, ele se preocupou com o escritório dele, com a casa dele, com o carro dele. Não, ele falou: eu preciso dessa pérola. Eu preciso dessa pérola. E ele foi tentando negociar com o comerciante: está aqui meu saco de pérolas. Não paga. Está aqui, olha, a minha bolsa de dinheiro. Não paga. Está aqui, ó, todos os títulos de terra que eu possuo. Não paga. O que o senhor quer mais? Minha roupa. Vai juntando, vai juntando. Tudo. A palavra diz que ele vendeu tudo. Nós não podemos comprar o reino do céu com dinheiro ou com posses. Portanto, a única coisa que você pode dar para entrar no reino do céu é você mesmo, a sua vida. Existem pastores que dizem assim: para ser salvo não precisa fazer nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Para pagar os pecados, você não precisa fazer nada, porque Jesus já pagou. Jesus pagou os nossos pecados por completo, por isso que Ele está assentado. Agora, a salvação, essa me custa. Para ser salvo é preciso crer e obedecer. O desobediente não vai ser salvo, não. Salvação, ela não é de graça. Para pagar os pecados custou o sangue, e para ser salvo, eu preciso querer ser salvo. Eu preciso querer e preciso buscar, porque a palavra diz, lá em João 12, 25, quem ama a sua vida, não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida, ganhará para sempre a vida verdadeira. Nós não podemos perder a oportunidade. Quando você ouvir o chamado, outro dia, minha sogra queria pamonha, e passou o homem da pamonha lá em frente à firma. Nós fomos viajar
E ela pegou, nós só estávamos na estrada ali subindo a Fernão Dias, e ali tem aquele rancho da pamonha. Eu estava a uns 3 quilômetros do rancho da pamonha, Ademir, e minha sogra falava que já estava sentindo o cheiro da pamonha. Eu falei para ela, mas como é isso? Nós estamos ainda longe. E pior que o trânsito estava tudo parado, naquela subida do rancho da pamonha, ali para tudo. Eu não pude parar. Aí eu fiquei devendo a pamonha para minha querida. Aí o que eu fiz? Falei, o homem da pamonha passa lá perto do serviço. Eu estava ali sentado na minha mesa, e lá na minha mesa tem uma televisão grande, e tem 3 câmeras para a rua. E eu ali de olho na câmera. Aí o homem começou a me xingar. Seu pamonha, 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 seu pamonha, pamonha. E eu, opa, é agora. Só que eu tinha uma ligação, precisava finalizar um trabalho no computador. Eu falei, daqui a pouco eu vou. Quando eu falei, daqui a pouco eu vou, o homem foi embora. E eu não comprei a pamonha da minha sogra. Perdi a oportunidade. Aquele negociante, quando ele encontrou a pérola, ele não perdeu tempo. Ele saiu e vendeu tudo, porque era o negócio da vida dele. Aquilo não aconteceria de novo. Era a pérola mais preciosa. Ele nunca mais ia precisar fazer troca. Quando você aceita Jesus, Lohane, não tem mais nada de valor. Você já tem tudo. Não há troca depois de Jesus. Depois de Jesus, eu sou o mais rico, o mais precioso. Então, quando você recebe a oportunidade, você precisa aproveitar. Você precisa pegar logo antes que ela escape. Porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se você ler Lucas 5:11, quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, veja o que está escrito em Lucas 5:11. Lucas 5:11 diz assim: eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que Pedro, André e João fizeram? Deixaram tudo. Gente, mas eles eram pescadores, eles eram homens que viviam daquilo, só que eles acharam Jesus. Quando eles acharam Jesus, catou o barco, largou na praia, e eles tinham uma fábrica, uma indústria de pescadores. Ele se preocupou com a indústria dele? Não, diz a palavra. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, Tiago, André e João fizeram naquele dia a melhor escolha, deixando tudo para seguir Jesus. Hoje é dia que Jesus está dizendo: eu sou a maior pedra de valor. Se você ainda está com pedrinhas pequenininhas, está te sendo oferecido hoje pérola da sua vida. Alguém aqui que ainda não possui essa pérola e gostaria hoje de deixar tudo para poder receber a pedra de maior valor? Alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, tomando posse da verdadeira pérola, a mais preciosa joia? Não vou insistir não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Se mais tarde você tomar essa decisão em particular, pode procurar qualquer um dos pastores. Nós oraremos por você e te instruiremos no que deve fazer. Mas para você, vou pedir para que toda a igreja se ponha de pé. Para você que já fez
a melhor escolha. Como eu disse, essa parábola foi uma parábola para os discípulos, para que eles tivessem plena certeza no seu coração: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Estou fora do tom, põe o tom aí pra gente. Vai, pastor, só essa estrofe. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Senhor, estamos aqui, Senhor, para dizer isso de coração aberto e com toda a verdade, Senhor, de que escolher a Ti foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Senhor. Por isso, ó Deus, se ainda houver dentro de mim algo que me afaste de Ti, Senhor, tira, limpa, tira, limpa-me, Senhor, pois não há nada, Senhor, não há nada que valha mais, Senhor, do que estar junto a Ti, Senhor. Que eu não seja como Esaú, Senhor, que desprezou o que tinha. Eu quero ser, Senhor, como aquele homem que vendeu tudo, como aquele outro que achou o tesouro, aquele que achou a pérola, ou como Pedro, Tiago, André e João, que deixaram tudo para Te servir. Quero ser como Eliseu, que tocou fogo no arado em que trabalhava, a partir do momento em que recebeu o chamado. Eles não tinham outra opção, Senhor. Daquele momento em diante, só havia um plano A, não havia plano B. Só havia, Senhor, um caminho. E como disse Davi, Senhor, se por acaso eu me esquecer de Ti, que eu morra. Não vale a pena viver sem Ti, Senhor. Pai bendito, firma o coração dos meus irmãos, e que nenhum deles, Senhor, possa Te trocar por nada, Senhor, porque não há nada que valha mais, Senhor, do que esta salvação que eu recebi de Jesus, do que esta nova vida, Pai. Firma os corações. Se houver alguém aqui, Senhor, que esteja titubeando ou duvidando de que tenha feito a melhor escolha, Senhor, tira todas as mentiras do diabo dos seus ouvidos. Tira, Senhor, renova, Senhor, a sua mente, renova o seu coração, Senhor, para que jamais sejam roubados, para que jamais sejam enganados pelos prazeres desse mundo, ó Pai. Em o nome de Jesus eu oro. Deus abençoe a cada um. Amém.